Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, irmãos, amigos, todos que participaram dessa live. Que Deus seja louvado, que Jesus Cristo, o Espírito Santo, em nossas vidas, seja adorado por todos nós. A paz do Senhor, Adriana Flávia, Deus abençoe. É rápido, né? E entrou logo. Oh, glória! O sinal tá bom. Louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que sinal às vezes demora a aparecer, mas foi rápido. Deus abençoe. Quero estar lembrando os irmãos que amanhã nós teremos um culto também ao vivo, aqui onde eu estou, com vários irmãos presentes, e nós faremos o culto antes de um pouquinho da virada. Nós estaremos adorando a Deus, estaremos com louvores, com oportunidade, com palavra. Nós faremos um culto de virada de ano ao vivo, né, aqui no canal do YouTube. E todos possam estar presentes, participar, para a glória de Deus. Deus abençoe, irmão Júlio. Paz do Senhor, glória a Deus. Louvado seja Deus. O presbítero Júlio de Paula está presente. Oh, glórias. Oh, irmão José Frutuoso, todos os dias conosco. Aí, pastora Vera, bispo Dário. Deus abençoe a vocês a estarem presentes, né? E nós, amanhã, provavelmente às 22 horas, estarei avisando, teremos um culto aqui, um culto presente com os irmãos que vão estar presentes, culto ao vivo, né, com adoração, com oportunidades e com palavra para a glória de Deus, amém? Então não se esqueça, também de manhã às 10 horas estarei ainda anunciando a palavra de Deus. Não põe um louvor em adoração, escolhido pela nossa amada Joyce, e quem vai estar nos auxiliando aqui é a nossa irmã Ainoã, em nome de Jesus. Deixa a adoração aí ao teu coração. Deus abençoe a todos que vão entrando, vai compartilhando com seus amigos. Se o som estiver bom, fala assim. Tá bom? Faz assim para mim. É aqui. Ambiente de glória. Já vamos acertar aqui, em nome de Jesus. Nossa auxiliar, a Ainoã, está preparando o som. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, louvado seja o Senhor. Então amanhã, a partir das 22 horas, nós teremos um culto ao vivo com equipe de louvor, com o bispo, pastor, quem estiver presente, presbítero, nós vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Operou muitos milagres. Era mesmo filho de Deus. Morreu numa cruz. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Ele está vivo. Coração, a paz do Senhor Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa.
de casa. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Alguém pode declarar? Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Glórias a Deus. Muito lindo, né, o hino? E eu quero dar a paz do Senhor Jesus aí, Roberto Inácio, toda a família Inácio é representada aí, Alex, Douglas, todos, né, o seu José. Nós faremos um clamor pela vida do irmão José, que ontem foi até o hospital dar uma examinada. Eu sei que vai voltar bem, tudo está bem, para a glória de Deus, porque o Senhor tem estendido as mãos sobre sua igreja. E quero desejar a paz do Senhor Jesus aí para nossa irmã Simone de Paula, também com a família, todos, irmã Ângela, todos, né? Às vezes a gente não identifica aqui alguns, mas aí está aí a Priscila, né, e Alberto, representando aqui a Atibaia, também lá a Bahia. Vai a paz do Senhor para toda a Bahia, em nome de Jesus. Nossa irmã Edmar, que lá também envia as lives, ouve, louvado seja Deus. Alguns trabalham nesse horário e não pode, né, alguns não têm condição de estar presente, né, mas muitos trabalhando até liga, né, e deixa lá, vai ouvindo aos que dão. Que benção, né? Glórias a Deus. Eu quero já entrar na palavra para a gente ser breve, lembrando que ontem eu disse que Deus havia me dado uma palavra, e a palavra é João, capítulo 1, versículo 1 em diante, dizendo sobre o Verbo. E o Verbo é a encarnação do Verbo. E o apóstolo João vem nos narrar através da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Coisa linda, né? O homem chamado João, o pescador, que a gente fala muito de Pedro, a gente fala muito de Paulo, que foram homens cheios da graça de Deus, com um chamado especial, com um chamado especial, mas João era aquele que estava sempre no barco, nos negócios de Pedro, né, André, também, Tiago, e João teve esse chamado, um chamado apostólico para representar o reino de Deus. É interessante que Jesus deu uma função a cada um.
E a João, o Senhor trouxe toda a inspiração do Espírito Santo para o reino, obrigado, minha mãe, para o reino de Deus que estava sendo chegado a nós. Só João traz algumas coisas espirituais que lhe foram reveladas. Então, o Apocalipse é uma delas, mas no Evangelho de São João, capítulo 1, ele traz a revelação de Deus, quem é Jesus, que em Lucas nós temos ministrado esses dias. A palavra fala do Salvador, a palavra fala da esperança de Simeão, né, que chegou a pedir a Deus que não descansasse, não morresse sem ver, porque pela divina revelação do Espírito Santo, ele tinha a revelação que estava próximo àqueles dias, então ele ficava atento. Assim a profetisa Ana, de 84 anos, a qual também louvava a Deus na sua viuvez e velhice, na esperança que o Salvador viesse. Mas João, ele traz Jesus como Deus. O Evangelho de São João representa, os 4 evangelhos têm a representação, né? E essa representação do Evangelho de João é Jesus como Deus, né? Em Marcos ele é servo, em Lucas ele é o Filho do Homem, em Mateus ele é rei, representado rei, mas no Evangelho de São João ele é representado o próprio Deus. E quando a gente vai no capítulo 7, a gente vai ver que ele diz para o povo: eu e o Pai somos um, aquele que estiver em mim estará nele. Quer dizer, para estar em Deus tem que passar por Jesus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. É isso que nós temos que entender, que o Verbo se fez carne, porque Deus é Espírito, né? E Jesus chega a falar isso, né? Que ele procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é Espírito, ele não é comida e bebida, mas ele é Espírito. E a essência está na adoração, na obediência, no temor. É essa parte. Então João traz uma revelação que nenhum deles, se você olhar todos os evangelhos, nenhum deles vai trazer essa revelação que o apóstolo João, o amado do Senhor, que é conhecido também como amado, também filho do trovão, porque também foi enérgico, e por alguns momentos João chegou a pedir a Deus, a Jesus, se ele queria que ele orasse para enviar fogo, né, para aqueles que estavam rebeldes. Então João é amor, mas João conhece também a justiça de Deus, conhece a parte em que o amor de Deus restaura, o amor de Deus revela, o amor de Deus salva, e o amor de Deus, nós estamos aqui com o nosso bispo Edson, eita, que bênção, é o povo para dar glória, vamos fazer um culto aqui com a igreja está vindo presente, ô glória, e João traz essa revelação de que essa palavra, nenhum outro passou dessa forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, a gente vai em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o universo, algumas coisas existiam porque ele criou. Nós temos que entender que houve uma criação e agora vem a formação de tudo, em que Deus, na sua inspiração, cria agora, acrescenta o universo.
Mas é porque a palavra diz, a terra era forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Mas a terra, o universo era em trevas. Ele criou e ali ficou. E agora ele completou a sua grande obra, né? Ele é o eu sou, ele é o sacerdote eterno, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, é ele que é o Criador, ele é a luz, ele é o verbo para a criação de todas as coisas. É isso que nós temos que entender, não há outro, né? Então, quando o Faraó dizia, eu sou Deus, e eu ordeno todas as coisas, eu tudo isso criei, eu tudo isso formei. Aí um dia, não sei se essa palavra seria certa, humilhante para Faraó, ele tem um sonho e não saber o sonho. Ali revela, mostra que ele não tinha divindade alguma. Ali, Deus permite, a palavra diz que Deus dá um sonho, e ele levanta daquele sonho e não sabe que sonho é aquele, porque quem tem o Espírito de Deus sabe o que Deus revelou, sabe o que Deus trouxe. Quem tem o Espírito de Deus tem a comunhão. Quem tem o Espírito de Deus tem a revelação. É isso que João mostra. João traz para toda a humanidade que ele é, no princípio, de tudo. E que não existe intermediário, não existe. Então, Faraó disse, levanta do sonho, e aí ele transfere a sua responsabilidade de não saber e não ter, se ele era uma divindade, porque não teve a revelação do sonho. E agora chamou os seus magos. Magos. Jesus não precisa de magos. Jesus tem pastores, é condutor de cajado, é condutor de rebanho. Jesus não tem reveladores. Jesus não precisa de ninguém. Ele dá dons aos homens para que a glória dele se manifeste. Mas emprestado, né? Não é nosso, é dele. Então, nós observamos que João traz a revelação na sua essência. Não revelação, mas revelação da sua essência. A essência de Deus. O Verbo, no princípio, criou os céus, criou a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da terra. Ele criou a terra, não está dizendo que a terra existia e Deus chegou para criar. Não, ele é o criador de todas as coisas. Só que Deus viu e disse Deus no versículo 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então Deus começou na sua essência, que é o verbo, a declarar e a organizar o céu, a terra e todas as coisas que ele havia criado. Então ele só aqui parte para organizar. Haverá dia e haverá noite. Haverá águas e separação das águas à terra. Haverá árvore e haverá frutos. Haverá peixe, haverá animais sobre a terra. Haverá animais sobre a terra, haverá aves também no céu. Então ele foi separando detalhes por detalhes. Haverá a luz, o sol como lumiar do dia, mas a lua como lumiar da noite. Então Deus foi detalhando tudo. Então o apóstolo João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, não há outro que se possa entender como Deus, senão a Jesus Cristo. É esse que eu vos falo. É esse que o apóstolo João anunciou para a humanidade. A revelação, a verdadeira divina revelação de Deus, que ele é o verbo e que se fez carne. Aí há 2000 anos atrás, ele se torna o verbo encarnado. A palavra diz aqui que ele encarnou, não é reencarnou. Não existe reencarnação, existe encarnação. A ação do diabo é enganar, é roubar, matar e destruir, João 10. Então
ele se apossa. Um poceiro, ele toma a terra de alguém, o lugar de alguém, vai lá e toma e fica como poceiro. E não é dono, mas é poceiro. Então Satanás se atenta contra as coisas de Deus, porque de tudo que Deus fez, esse verbo, é o que João traz, ele é a luz do mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o verbo criou tudo, formou todo o universo. Mas o verbo é a luz do mundo. Ele está dizendo, o verbo iluminou a coroa da sua criação. A coroa da criação de Deus não é as estrelas, não é o sol, não é a lua, não é o universo, não é a terra. A coroa da criação de Deus é o homem, que é imagem e semelhança. A maior mentira que Satanás contou para Eva, e ela caiu. Ela caiu. Por que ela caiu? Ele contou uma mentira para ela, bem mentirosa. Eu costumo dizer, ele usou a verdade como mentira, mas como se fosse verdade. E aí o homem cai. O homem acaba acreditando. E o interessante é que ele usa a palavra de Deus. Ele nunca, em nada que ele fez de ação contra a humanidade, ele usa a palavra. Ele usou até contra Jesus, o Salmo 91. Só que Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou que sai da boca de Deus. E isso para dizer para ele, você enganou lá a Eva, mas a mim você não vai enganar. A mim você não vai ludibriar como você fez. Porque ele chega para Eva, o Senhor disse, na ordem a Adão, olha, você estará no paraíso, no meio do jardim, tem uma árvore que se chama árvore da vida, e todas as outras árvores, de tudo você comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Ele disse, e Satanás diz para ele, não foi assim que disse Deus? Como ele é sagaz, ele usa a palavra, e ele disse, assim disse Deus. Eu também conheço ele, porque a palavra diz que ele conhece, crê e treme. E ele diz, olha, tranquilo, nós adoramos a Deus. E ele conversou algumas coisas que não está escrito ali, mas é realidade. Eu conheço também esse Deus que te formou, que te criou. E ele me formou também. E Eva foi dando ouvido. E aí ele disse, não foi assim que disse Deus? Que de toda a árvore do jardim do Éden comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tocareis e não comereis. O Senhor não falou isso. Entende como ele caiu? E ele vira para ela e diz, tu serás igualzinho a Deus. Olha a mentira que ele pregou da verdade, como se fosse verdade, mas sendo mentira, porque era verdade. É verdade que ela já era igual a Deus, porque o Senhor, o princípio formou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Imagem é parecido, mas eu gosto muito dessa analogia. Semelhança é o quê? É caráter, é igual a Deus, parte de Deus, está contido em Deus. No original da palavra, imagem, semelhança de Deus, está contido em Deus, está dentro de Deus e Deus dentro de nós. Porque Deus é Espírito. Por isso, João relata ele como verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas o verbo encarna. E ele encarna para que venha mostrar para a humanidade quem ele é. O faraó disse, ô meus magos, venha cá, vem aquela multidão de magos. Revele aí o meu sonho. É humilhante, não é? É humilhante, é uma palavra boa, humilhante. E aí nem os magos sabiam, porque Deus deu o sonho para mostrar para ele que ele não era Deus coisa nenhuma e para todos. E aí está lá José, um servo de Deus, humilde, né? Um cuidador de animais no campo, um pastor de ovelhas, simples, né? Obedecia o pai. José também. José era moço, cuidador de ovelhas. E aí, aquele moço traído pelos irmãos, não abandona Deus. Vendido como escravo, não abandona Deus. Serviçal da casa
de Potifar, governador e braço direito de Faraó, se dizia até Faraó porque ele era braço estendido dele. José ali limpou os vasos de Faraó, serviçal, mas não abandona Deus. Acusado por um crime que não cometeu, não abandona Deus. E agora, ele tem a revelação de um copeiro e de um padeiro. Né? O padeiro vai morrer. Né? A revelação do sonho eu vou me estender. Mas o padeiro, há 3 dias, ele diz, há 3 dias tu serás enforcado. E o copeiro, ele diz, daqui a 3 dias. O sonho do copeiro era que na cabeça de Faraó tinha um cesto de frutos. E ele pegava aqueles frutos e dava a Faraó. E aí José disse, daqui a 3 dias tu serás restituído ao reino e servirás a Faraó no seu copo. E aquilo aconteceu. E o padeiro foi morto e o copeiro volta. Mas José disse para ele uma coisa que mexe com o meu coração e que mexe com o evangelho dentro de mim. Lembra-te de mim quando estiveres com o teu rei. Olha o que José diz para o copeiro. O copeiro. Lembra-te de mim quando estiver com o teu rei. O rei é Jesus, é a representação de Jesus. José, aquele homem é restituído ao seu reino, passa 2 anos, ele não lembra de José, ele esqueceu. Mas quando Deus dá o sonho para Faraó, e Faraó não sabia do sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas magras, espigas gordas, e ele não sabe, não consegue interpretação, ele se dizendo como Deus, e os magos, bruxos, dizendo que eram eles que resolviam as coisas no reino e na terra, e que eles tinham as revelações, e cadê? E nada. E aí o copeiro, vendo o desespero do rei, porque o rei diz, todos os magos, todos serão mortos se ninguém revelar. Chame todos de toda a província, traga aqui a minha presença. Se alguém não revelarem, eles serão mortos. E aí o copeiro se lembrou. Aí o copeiro vira e diz, meu senhor, aqui eu conheço um homem. E eu conheci ele dentro da cadeia, ele está lá. Ele se chama José. Você vê como Deus faz? E humilhando a Faraó, que se dizia Deus. E ele disse, esse homem, revelações, e aconteceu, e eu estou aqui. E o copeiro o senhor executou. Então ele diz, traga esse homem aqui. E eles trazem a José a presença de Faraó. E Faraó diz, e tu, José, tem a revelação desse sonho? E José diz, olha, aquele que é o meu Deus, ele tem a revelação para te dar. E eu vou orar. E ele vai te dar a revelação. E ele diz, os 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 anos de vacas magras, 7 vacas magras, 7 anos de pobreza, de miséria, assim com as espigas, e Faraó, e constitua Faraó, alguém sobre o teu reino, para que possa Deus operar, para que possa Deus dar o livramento. E ele diz, não há outro homem senão como tu, que tem o Espírito de Deus. Ele reconheceu que esse Deus era o Deus soberano. Então é o Deus que tudo criou, tudo formou, tudo fez, e ele é o Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus Cristo, o Nazareno. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada se faria sem ele. Quer dizer, não existiria nada. Satanás também não existiria se Deus não permitisse. E já lhe deu a sentença. Também não existe. E ele será preso de uma vez por todas. Jesus Cristo venceu há 2000 anos atrás, pisando a cabeça da serpente, que era pisando a Satanás, indo à morte e ao inferno e voltando. Tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ele se chama Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele veio até nós, a Jesus.
E diz assim, o apóstolo João, que tem toda a revelação, ele diz, eu gosto muito desse versículo de Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, entendeu? Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele é Deus, ele ordena todas as coisas. Todas as coisas são ordenadas por ele. Então ele diz, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ele é Jesus. Ele é a luz do mundo. E um povo que andava em trevas, diz Isaías, viu uma grande luz. Resplandeceu essa luz. Porque quando ele pisou na terra, no momento do seu ministério, ele já pisou como luz e inicia seu ministério e ilumina o coração dos perdidos, o coração de todos que estavam em trevas. Nós estávamos em trevas, mas a luz raiou, a luz chegou. Então era trevas sobre todo o universo. E ele disse, haja luz. E houve separação dia e noite, houve luz. E a luz está em nossas vidas. E a luz está presente. Há 2000 anos para cá, a luz pisou encarnado na terra. Mas ele não é um homem comum. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Senhor. Por isso ele venceu a morte, o pecado que foi dado porque Eva não adorou aquilo que não devia adorar. Adorou a quem não deveria estar adorando. Adorou e ouviu em adoração aquele que se chama adversário de Deus. Ouviu aquele que é o enganador, que é o ladrão, aquele que é o falso profeta e que veio sobre a terra para enganar. Mas quando ele chega, em Mateus capítulo 4, o verbo encarnado é levado pelo Espírito Santo para o deserto e passa ali 40 dias jejuando, orando e clamando pela humanidade, porque o verbo veio para resgatar, para remir, para salvar, para ser o remidor da humanidade. E o verbo está ali, e quando ele teve fome aos 40 dias, ele vem e diz a essas pedras que se tornem pães. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O verbo está com Deus e o verbo está conosco hoje. Antes não estava. 2000 anos atrás, o verbo foi esquecido. O verbo foi separado por uma palavra, por um engano da própria Eva e Adão também. Né? Eles se enganaram, eles se rebelaram contra Deus. E Deus ficou muito tempo longe, né? Não que Deus não estava, mas que o homem se afastou dele. E a volta é através do verbo encarnado, Jesus. Que Jesus faça parte, não só de 2021, mas de 2022 e ao tempo que ele vier das nossas vidas. Que Jesus faça parte como verbo que se fez carne, do dia após dia, no dia de hoje, o dia de amanhã. O dia, qual é o perfeito dia? Jesus foi e curou no sábado, eles diziam, mas não pode curar no sábado. Como se Jesus tem parte de dias, Jesus tem apenas um pedaço do universo. Não, tudo ele criou. A palavra diz que tudo ele criou e tudo formou, porque quando você pega, eu gosto muito da palavra de Ezequiel 37, dos ossos. Perdão, irmãos, entrei na palavra dos ossos secos, mas eu gosto muito também de Jeremias 18, o vaso, né, na mão do olheiro. Por quê? Porque ele diz, posso eu fazer todas essas coisas que fez o olheiro, quebrou, amassou e fez de novo. Quer dizer, Deus formou todas as coisas. O vaso não é só vaso para usar dons, não é só vaso para usar dons, que é dom de Deus emprestado, não é só vaso para ter honra,
para estar em destaque. Não é isso que está falando ali. O que está dizendo, ele forma o homem para que a glória dele seja manifesta. Ele forma o homem, a qual ele chamou como imagem e semelhança. Ele forma o homem para que o homem reconheça que ele é o Criador de todas as coisas, que tudo ele fez, tudo ele formou. Não tem meio termo. Paulo não fez nada. Paulo foi apenas um vaso de barro nas suas mãos. Pedro não fez nada. Foi um vaso de barro nas suas mãos. E nós somos apenas um vaso de barro em suas mãos. Então, reconhecer o Verbo é reconhecer a Deus, é reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o próprio Deus encarnado. E agora, ele não está desencarnado, ele está da sua totalidade, da divindade que ele tem, e ele vai ao inferno, volta, né? Ele vai à morte, volta, mas seu corpo se torna glorificado porque ele é divindade, ele é divino, ele é presente, ele é onisciente, presente, onipotente, presciente, ele é todas as coisas, ele é a luz engloba isso tudo, a luz reina, e ele reina sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Eu quero aqui agradecer a Deus, não vai dar para pôr louvor, mas eu vou agradecer a Deus, né, por todos que têm participado dessa live. Você envia essa live para alguém, para seus amigos. Eu tenho mandado também do Facebook, porque as pessoas perguntam, eu quero ver, e às vezes a pessoa não entende, porque eu também tenho dificuldade com essa área tecnológica. Então eu me oriento. Então tem um mandado do Face, porque é no Face que a gente faz, envia para eles verem e saber o horário do Face, se querem, e também envia para que a palavra chegue. Então eu estou aqui te falando do Verbo, eu estou te falando de Jesus Cristo que se fez carne. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E ele hoje está no meio de nós. Eu quero te oferecer, de repente você foi a tantos lugares, foi a tantos deuses, você vê que o Faraó não teve saída. Olhou para os seus magos e disse, os magos devem ter dito para eles, mas você é um Deus, por que você não reconhece a revelação do seu sonho? Nós não conhecemos. Então ele diz, eu vou matar todo mundo. Mas o copeiro diz, mas tem um homem que reconhece, que conhece as coisas de Deus no profundo, e esse homem era José. Então, e quando Deus dá a revelação, Faraó diz, não há outro senão a ti que tem o Espírito de Deus. Quer dizer, o verdadeiro Deus foi reconhecido por aquele Faraó também, né? Que era enganado pelo próprio espírito do engano, que é de Satanás, como enganou Eva e Adão, e assim tenta enganar a humanidade. Né? A verdade é o Verbo, a verdade é a palavra, a verdade é a luz, a verdade está conosco na igreja, que é Jesus Cristo Nazareno. Eu quero orar por você. Quem sabe você está aí, ouviu essa mensagem e agora descobriu que Jesus Cristo não é aquele gesso, não é aquele barro que está lá com a mão travada, não, que Jesus Cristo tem braços, tem ouvidos, como nós temos. E quando olhamos um para o outro, sabemos como é Deus. Agora, quem é Deus? Aí vem a essência do caráter, vem a essência da transformação, vem a essência da nova vida, que é com o Espírito Santo, que é Jesus conosco, que é Deus, que é o Verbo. O Espírito Santo é o Verbo, que é Jesus encarnado e que está em nós, na nossa carne, essa carne até estragada, mas ela será transformada como foi a de Jesus, para que todo mundo soubesse que Ele reina e reina para sempre. Quem sabe você quer aceitar Jesus, levante as suas mãos, dobre teus joelhos, e confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Diga para eles, Jesus, perdoa os meus pecados, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E ele vai escrever, e você não vai ficar em casa. Você vai ter que procurar uma igreja, porque a igreja é o corpo. A igreja foi feita para ser casa de oração. Corpo a qual Jesus é o cabeça. Não é o pastor que é o cabeça.
Não é o apóstolo que é o cabeça, não é o missionário, o evangelista, não é o diácono, não é o obreiro, não é a profeta que é o cabeça. O cabeça é o verbo, ele se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. E amanhã estaremos aqui com nova mensagem que ele nos der, para que a gente possa, às 10 horas da manhã, estar. Mas quero te convidar e que você convide a todos. Teremos um culto ao vivo e vai estar aqui presente muitos. Vai estar o Bispo Edson, vai estar a pastora Simone, está a irmã Luana, está o Isaías, está o Vitinho. Nós vamos tocar, nós vamos glorificar, nós vamos adorar. E vai estar aqui outros irmãos também presentes. Estarão aqui fazendo um culto de ano novo, de virada de ano, né? E estaremos adorando a Deus, estaremos glorificando ao Senhor, para que o ano de 2020, Jesus continue sendo Jesus na nossa vida, continue sendo o Verbo. O Verbo é todos os dias, o Verbo é todos os momentos, o Verbo é todos os segundos, o Verbo, não amanhã eu estarei contigo, não, o Verbo tem que estar hoje, ele está presente. Ele se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como no princípio tu era o Verbo, e agora o Verbo habitou no meio de nós, e o Verbo és tu, Senhor, ao trono hoje, mas presente na pessoa do teu Espírito. Senhor, eu te peço, Senhor, livra o teu povo, livra a humanidade, porque tu veio para todos. Senhor, visita o Oriente, o Ocidente, Senhor, América Central, América do Sul, Senhor, de norte ao sul, de leste a oeste, em toda a terra. Senhor, até os confins, aonde tiver um lugarejo, Senhor. Porque aonde nós não podemos ir, o teu Espírito vai, porque não há barreira. O teu Espírito, Senhor, tem a presença. De lá como verbo, Senhor, na boca de um profeta, na boca de um pastor, na boca de uma missionária, um verbo para anunciar o teu Evangelho. Para que haja salvação entre os povos e nações, Senhor. Para que eles venham conhecer o teu nome e saber que tu és o verbo, tu és o Espírito Santo, Senhor, que habita no meio de nós. E que tu és o Espírito Santo que pode estar com eles também. E que os seus deuses, como Faraó, é um Deus cego, um Deus surdo, um Deus mudo, um Deus que não conhece a revelação divina, um Deus que não conhece a verdade, o verbo de Deus. Mas tu trouxe a revelação a João e trouxe a toda a humanidade para que todos saibam que tu és o verbo, a luz do mundo. Deus, Senhor, abençoe todos os povos e todas as nações para que possam desnudar o seu coração, desnudar as suas mentes, que caiam as escamas como caiu de Paulo e a nós, que caia os ouvidos agravados e venha, Senhor, a voz do teu Espírito a falar. Senhor, que caia as palavras mentirosas daquele que se chama adversário e que enganou a Eva e Adão e tenta nos enganar. Que ele caia por terra e o teu nome seja glorificado. Eu oro, crendo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Verbo, em nome da luz, que ela é a luz do mundo. Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Senhor, entra nos corações, entra naquele presídio, entra naquela Cracolândia, Senhor, aqueles que estão ali perdidos, enganados por Satanás, que ali teriam esperança, né? Aqueles que vão às bebidas, Senhor, para afogar suas mágoas, pensando que ali há esperança e não há, que ali há momentos de alegria, alegrias passageiras, enganosas, como o próprio Satanás disse para ela: tu serás igualzinho a Deus. Já era mentiroso, porque já era igual a Deus, e perdeu a divindade de Deus na separação, na expulsão, aí deixou de ser igual a Deus. O homem sem tu, Jesus, ele é apenas a imagem, mas ele não tem a divindade, não tem a presença, não tem o verbo, a luz do mundo que se fez para todos nós. Senhor, alcança os corações. Vai dentro daquele presídio, daquele que é um assassino, um estrupador, um enganador, um ladrão, mas que ele, Senhor, venha reconhecer o verbo e venha se arrepender. Senhor, o teu Espírito, teu verbo, tua palavra, que é verdadeira, está aí
para todo aquele que crê. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Amanhã estaremos aqui às 10 horas. Mas não se esqueça, estaremos ao vivo com o culto. Vamos adorar, cantar, glorificar, ter oportunidade. E Deus, o Verbo, estará presente conosco. Para todos que participarem. Participe. Amanhã às 22 horas, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.